E teve um detalhe específico do segundo turno das eleições. Algumas cidades aqui da região ofereceram transporte coletivo de graça. Nas 3 maiores cidades da região, os ônibus circularam aí com chamada catraca livre, né? Quem precisou usar o serviço disse que não teve problema não. Em Prudente, os ônibus sem cobrança de tarifa começaram a rodar às 8 da manhã, período que muitos eleitores aproveitaram para exercer o voto. Exercer nosso papel de cidadão, né? Facilita bastante assim. Sim, facilita. Fica mais fácil para a gente, né? As maiores concentrações de eleitores que usaram o transporte coletivo gratuito foram na Zona Sul e também na Zona Norte. Nos pontos de ônibus próximos das escolas, houve movimento, mas sem tumultos e transtornos para os passageiros. Estava livre a catraca e poucas pessoas, foi bem bom. Peguei o ônibus, foi tranquilo. Pegou ônibus, facilidade que foi de graça hoje. Hoje foi, né? Que bom, né? Para todo mundo ter direito de votar, foi legal. Todas as linhas funcionaram gratuitamente até o horário final da votação às 5 da tarde. As catracas livres aos passageiros em Prudente foram anunciadas pela Prefeitura na quinta-feira para atender a população que depende do transporte coletivo. A cidade tem mais de 180.800 eleitores e 59 locais de votação. É uma forma encontrada para garantir o exercício do direito do eleitor, para aqueles que têm mais dificuldade ou mais necessidades, eles possam então ter acesso a essa gratuidade e exercerem o direito ao voto. A gratuidade dos ônibus foi oferecida com base numa resolução do Tribunal Superior Eleitoral, que deliberou a favor da medida, isentando os municípios de sanções administrativas na forma de custeio, sem que houvesse desrespeito à lei de responsabilidade fiscal. Nas cidades da região, o anúncio de adesão foi feito logo após a decisão do TSE. Em Araçatuba foram disponibilizadas 8 linhas com horários diferenciados aos eleitores. Os ônibus com gratuidade na tarifa começaram a rodar 10 minutos antes do início da votação e o sistema foi finalizado 10 minutos antes do fim do fechamento das sessões. Já em Rio Preto, o benefício só saiu depois de uma mobilização na Justiça feita pela Defensoria Pública, o que garantiu aos eleitores o transporte gratuito com tranquilidade. A região não enfrentou dificuldade, mas se a gente olhar para o cenário nacional, várias capitais tiveram problemas em relação a isso, né? Reclamações, por exemplo, na capital paulista, inclusive em Belo Horizonte, capital de Minas Gerais, enfrentaram dificuldade ou pela lentidão na oferta de ônibus, ou se não um volume de ônibus menor do que o que foi prometido, mas na região tudo tranquilo, dentro aí do esperado, tanto por prefeituras quanto por eleitores.